para suas considerações iniciais. Olá, boa noite a todos, boa noite a todas. Quero primeiramente agradecer a todos que estão aqui presentes nesse grande evento e quero agradecer a nossa querida doutora Priscila pela brilhante organização, a doutora Andréa Tartucci, que é a nossa querida presidente, que tenho grande estima por ela, doutora Renata, não poder deixar de te cumprimentar, doutora Amanda, que a nós foi confiado, né, esse tema de hoje com o doutor Fábio. E quero agradecer, doutor Fábio, mais uma vez, pelo seu sim, por você ter aceitado com tanta generosidade, tanta amorosidade esse convite à comarca de Santo André, que eu sei que você tem um carinho muito especial por Santo André, então está aqui a comarca à sua disposição para você vir sempre que quiser. Seja muito bem-vindo e gratidão mais uma vez por nos presentear com todo esse trabalho brilhante que você faz e por poder contribuir com toda a advocacia andreense. Gratidão, doutor. Vou passar a palavra para a doutora Renata Tempesta para suas considerações iniciais. Seu microfone, Rê. Me ouvem? Me desculpem, gente. Boa noite a todos. Primeiramente, eu gostaria de começar agradecendo a minha presidente, doutora Andréa Tartucci, que sempre encampa os projetos que as comissões trazem, a minha coordenadora de comissões incansável, doutora Priscila, e as minhas colegas de bancada, a doutora Amanda e a doutora Iraci. Na Semana Jurídica do ano passado, estávamos eu e a doutora Iraci, falando de constelação familiar, de direito sistêmico, e graças a Deus foi uma parceria que rendeu bastante frutos e a gente quer multiplicar, trazer o direito sistêmico para todos. E, por fim, o meu muito obrigado ao doutor Fábio por ter aceito o nosso convite, por ter trazido todo o conhecimento que tem para a comarca de Santo André, a minha gratidão. Boa noite para todo mundo. Obrigada. Vou passar a palavra para a doutora Amanda Garcia, para suas considerações iniciais. Boa noite a todas e todos. Eu também, é gratidão que eu sinto hoje. Essas reuniões sempre motivo de muita alegria. Eu e a Priscila, no final, a gente sempre está extasiada. Eu acho que é sinal de que estamos no caminho certo. Eu cumprimento a todas, agradeço a doutora Andréa pela oportunidade do caminhar juntas, tão necessário para os tempos de hoje. Cumprimento as minhas colegas, doutora Iraci, doutora Renata, doutora Priscila, incansável mesmo, não cansa, sempre muito disposta, eu agradeço. Doutor Fábio Rodrigues, muito obrigada pelo sim, como disse a doutora Iraci, hoje para atuar no ramo do direito, não só das famílias, né, mas do enfrentamento à violência, também precisa do olhar multidisciplinar, e eu acho que conhecimento liberta, e enquanto seres humanos precisamos da cura, e eu acho que essas ferramentas novas, né, pelo menos aqui no campo do estudo, elas são bem-vindas, necessárias e urgentes. Então, muito obrigada por dividir o conhecimento, doutor. Muito obrigada. Passo a palavra ao doutor Fábio Rodrigues Lima para início dos trabalhos. Então, olá a todos. É uma satisfação enorme estar aqui, né? A Iraci comentou do carinho que eu tenho por Santo André. Na verdade, não é só um carinho, é a raiz, né? Porque a minha vida inteira, eu nasci em São Paulo e com 2 anos fui para Santo André. Então, a minha vida inteira eu passei em Santo André, é um carinho. Eu estagiei no fórum aí de Santo André, fui advogado em Santo André, e a minha vida eu devo ao ABC como um todo, né? Porque eu estudei em São Bernardo também, e é uma alegria imensa, sabe? Saber que a gente está crescendo, as comissões. Quando eu olho para vocês, eu percebo assim uma alegria, né, do trabalho, do empenho de cada um nas comissões. E então, primeiro agradecer a vocês, né?
A gente tem que agradecer também a presidente, né? André Tartucci, é isso, né? Me parece ser uma pessoa bem aberta, né? Só pela fala de vocês, uma pessoa que encampa ideias. E é isso, né? Atrás de pessoas há ideais, há missões, e cada qual com o seu ideal, e aos poucos a gente vai integrando todos esses saberes. Cumprimentar então a todos que estão aqui no Zoom. Tem outras mídias também, é isso? Tem um Facebook, é isso? Estamos ao vivo pelo Facebook. Tá ótimo. Então, para quem tiver dúvida no Facebook, pode colocar também por escrito. Eu acho que a gente pode dar o feedback, é isso? Vocês me dão o feedback, é isso? Tá bom. A ideia é a gente fazer algo mais introdutório aqui, e o que nós vamos falar aqui é extremamente vivencial. Por mais que eu fale, por mais que se entenda com a cabeça, é um outro nível de atuação, né? Eu gostei da doutora Amanda, que comentou aí a necessidade, né, de a gente se aprofundar em algo, né? Usou a palavra cura, e a gente pode usar a palavra que for, mas se não reverberar aqui, não tem movimento, né? E eu acho que a doutora Renata, da área da família, é isso, né? Na comissão da família, a gente percebe, né, como os conflitos são latentes, nós resolvemos o processo, mas o conflito não se resolve, né? E o advogado é o primeiro que tem acesso, contato com essa demanda, com algo febril mesmo, né? Que nos toma, né? A separação, questão dos filhos e por aí vai, tá bom? Então, acho que nós podemos começar. Aí eu vou fazer uma primeira parte mais teórica, vamos propor aqui umas vivências, e aí depois o pessoal vai fazendo as perguntas por escrito, aí a gente vai vendo como vai fazer, tá bom? Então, estou chegando, né? O dia foi super corrido, eu acho que é importante a gente chegar juntos aqui, de repente, só fazer um alinhamento breve, né? Fechar os olhos. Nesses dias é tão difícil, né? Estarmos aqui no presente, tantas demandas, trabalho, casa e... Então, a ideia é só nós 5 minutos, tá? Como que vai ser, então? A gente vai trazer uma lei que é básica da vida, que é o pertencimento, as coisas pertencem. Será que o nosso corpo também não pertence? Qual que é a importância que eu dou para o corpo, esse corpo que vem me trazendo até aqui, desde que eu nasci? Então, qual que é a ideia? É que a gente feche os olhos, se vier algum pensamento, eu vou trazer o pensamento para descansar em mim aqui, no meu colo, nos meus pés, tá? E aí eu vou jogar atenção para o meu corpo e perceber como que está as sensações, tá? Aonde a gente coloca atenção, isso se expande. Então, se eu coloco atenção em não pensar, é o não pensar que vai se expandir. Se eu coloco atenção em lutar contra algo, é essa resistência que se expande. E eu vou apenas me deixar movimentar pelo que vier, tá bom? Pode ser, então? Uns 5 minutinhos. Então, vou pedir para todos fechar os olhos. Vai percebendo você mais sentado na sua cadeira, como que estão os seus pés. Aí, se necessário, você faz um balanço com o corpo para perceber a sua coluna mais ereta na cadeira. E percebe, respira. E tomando uma respiração maior, você pode fechar os olhos e começa jogando atenção para o seu corpo. Esse seu corpo que te habita. Você desliga o interruptor da mente e volta a atenção para o seu corpo, no aqui e agora. E como é para você entrar em contato no agora, com o seu corpo. E respira. E permita-se a palavra descansar. Eu descanso em mim, no meu corpo, na minha base. E se para alguém a mente se agitar, desliga o interruptor e volta a atenção ao corpo. E como é para você colocar a atenção em cada célula do seu corpo,
cada qual com a sua função, cumprindo uma função. E como é para você apenas perceber o que te movimenta, o que movimenta o seu corpo. Eu descanso em mim. Permito descansar em mim. E você coloca atenção em cada célula do seu corpo. Você diz internamente: sim, eu vejo você. Esse é seu corpo que vem te trazendo até aqui. Sim. Esse é seu corpo que é o elo entre a dimensão terrena e o maior, uma dimensão sagrada. Sim. Sinto muito. Só agora começa a me perceber. Se para alguém a mente se agitar, desliga o interruptor e volta a atenção ao corpo. O que eu vim fazer, o que eu vim buscar neste encontro, o que a minha alma veio buscar neste encontro. E é uma pergunta que não se procura resposta. Você se sintoniza que a minha alma veio buscar neste encontro. E respira. Quem sabe o espaço entre nós, o que aconteceu para que estejamos juntos aqui e agora, cada qual com seu movimento. Sim, a tudo que nos movimenta para estarmos aqui agora. E você se sintoniza com a palavra sim. Obrigado. Gratidão. Você vai respirando. Vai se percebendo. Aos poucos a respiração vai voltando. E aí você pode ir abrindo os olhos. Então, para estarmos um pouquinho mais aqui agora, as pessoas não podem perguntar por voz, né? É só por chat, é isso? Então, eu vou pedir para colocarem uma palavra aqui, se sentiu algo assim, se não quiser colocar também fique à vontade, né? Mas o que acontece se por 10 segundos eu parar o que estou fazendo e me observar? Então, o que a gente vai trazer aqui são saberes que vêm sendo gestados por muitas ciências, né? Então, essa semana eu estava conversando com uma conhecida, em que ela é professora de yoga, né? E a aluna dela estava com cisto no ovário. E ela começou a passar algumas posturas próprias para isso. Então, as pessoas estão falando aqui, ó, paz, um aquietamento bom, né? Em 3 meses, a mulher, a aluna, se curou do cisto. O médico não sabia o que aconteceu. O que acontece? Nem estou falando de constelação. O que acontece? O que ela fez? Qual foi a chave que ela mudou dentro dela que fez com que ela curasse o cisto de ovário? Você pode pegar outras diversas tecnologias que trabalham a expressão corporal. Eu, por exemplo, faço acupuntura, né? Eu faço microfisioterapia. E é incrível, porque vários traumas que a gente tem estão registrados no nosso corpo. E, de repente, com sessões, a gente vai liberando esses traumas, né? Eu tenho capacitações em várias áreas, né? Algumas escolas de renascimento, em outras tecnologias, né? Em PICs, né? Práticas integrativas. E a pergunta primeiro que se faz tem algo por trás, além do que eu enxergo, que a gente possa fazer? Então, a gente vai trazer podia falar de muitas coisas, mas a gente vai tentar focar aqui na área da família,
Porque o que eu estou falando aqui é, vem um cliente na minha promotoria, no seu escritório, no seu consultório. A pergunta é, esse cliente, ele é tão livre assim? Esse pai que não paga a pensão, ou essa mãe que está a mil e querendo vingança, qualquer, seja lá o que for, essa pessoa é tão livre? Então a ciência, ao longo dos anos, vem falando que não. Por exemplo, o que acontece na nossa gestação nos influencia. A minha personalidade, a forma com que eu nasci, se eu nasci de cesárea ou não, várias questões pesadas, eu nem estou falando dos outros, eu estou falando de mim e de vocês. Várias questões difíceis da minha vida têm a ver com isso. O jeito que foi a minha gestação, meu nascimento, a primeira infância, até os 7 anos, isso marca. Então, nós temos muitos recursos, muitos dons. Eu, por exemplo, sei tocar violão e etc., sei articular, mas, ao mesmo tempo, eu tenho muitas dores, questões que me limitam. Todos nós. Será que nós somos tão livres? E o que a postura sistêmica nos traz, esse farol, não é só a gestação, o nascimento, a primeira infância. A ancestralidade, ela nos toma. Então, de repente, uma questão dessa mulher, essa mãe, uma questão dessa criança que está muito ansiosa, está mais depressiva, ou essa criança que tem algum problema, uma doença, isso tem a ver em gerações, sabe? Às vezes, de geração em geração, tá tendo dinâmicas que mais nos aprisionam do que nos libertam. E o que a postura sistêmica nos traz, a constelação, é que não são só dinâmicas da família, mas, de repente, uma dinâmica do meu trabalho. De repente, eu estou na promotoria, tem 100 pessoas e tem alguma dinâmica nesse sistema que faz com que eu me adoeça, que faz com que eu não flua. E aí, por aí vai, tá bom? Então, eu vou começar aqui apresentando um PowerPoint para a gente começar a discutir isso. E aí a gente pode depois partir para alguma vivência, tá bom? Para a gente experimentar o que é isso no corpo. De antemão, eu já falo aqui o nome, a gente é um polirradiador de cultura de paz. Na verdade, a gente tem várias tecnologias. Hoje é a sistêmica, né, na nossa cidade aqui de São José dos Campos. E a gente procura levar esse saber que eu vou falar à justiça, né, à saúde, educação, assistência social, segurança, ou seja, aonde se abrir, a gente vai entrando, tá bom? E para quem quiser também as redes sociais, Constela SJC. Eu já falo isso porque a gente provavelmente vai fazer alguns alinhamentos, não só palestras, mas como se fossem cursos mesmo, gratuitos, né? Então, para quem tiver interesse, já marca aí. Outras palestras estão no YouTube aqui, tá bom? E nos sigam nas redes para quem tiver interesse, porque vai ter muita coisa que tá sendo gestada, que está sendo parida, na verdade, tá bom? Então, vamos começar com o nosso tema de hoje aqui, essa postura sistêmica, constelação no direito de família, nas relações familiares. Tá? O Bert Hellinger é quem organizou esse saber das constelações, da postura sistêmica, depois eu falo a diferença. Tá? Ele é um alemão e ele foi gestando isso ao longo de décadas, e foi aplicando uma vez, 100, 1000 vezes, 10.000 vezes, ou seja, ao longo de décadas, muitos, mas muitos testes. E o Bert, ele bebeu de várias fontes, né? Desde que a psicanálise, terapia, PNL, por aí vai, tá bom? Além das vivências dele, né, como missionário e tantas outras, tá bom? A gente não pode falar tudo, né? Mas eu vou trazer 2 conceitos básicos, que é a ordem do amor e os níveis de consciência, tá? Nós temos 3 níveis, que é a consciência pessoal, grupal e do todo. Tá? Essa é a introdução para a gente poder fazer experimentar isso, tá bom? Para começar, eu vou falar o que é campo mórfico. Vocês já viram os peixes, né? Que quando vem um predador ou de alguma forma eles dançam, tem aquela dança, né? Ou se protegendo ou de alguma forma. Então a pergunta que eu faço é: há uma inteligência maior que rege esse conjunto aqui de peixes? A gente já viu também os voos dos pássaros, né? Pergunto: o que acontece? Será que esses pássaros estudam matemática, física, ou tem aula de alguma postural para não bater a cabeça? O que acontece? Né?
Então, você tem alguns ramos, por exemplo, a biologia, que tem alguns ramos da biologia que vem provando isso que eu vou falar. Realmente tem esse pássaro aqui, ele tem a vida própria, esse aqui. Só que, na verdade, é como se fosse uma alma de todos os pássaros aqui, que tem também uma vida própria. E ele chama isso aqui de corpo, de campo mórfico. É um campo de informações. E essas informações estão, e os pássaros seguem. Eu estou aqui na minha cidade e quero ir até Santo André. O que eu faço? Eu pego aqui o GPS, o celular, coloco um destino e coloco um fim aqui. Coloca onde eu estou e coloco o destino fim. E aí, eu tendo essa informação, a energia vai ser canalizada, que é o caminho que eu vou fazer até Santo André. Aqui é a mesma coisa. Você tem informação. E conforme você tem essa informação, a energia, o movimento dos pássaros vão de acordo com essa informação. Tá bom? Voltando um pouco aqui para o planeta Terra, para mim, para você. Como que está o seu GPS? Será que você sabe aonde você é o ponto de partida e o ponto destino? E quando eu faço essa pergunta, não é o que eu sei, a cabeça. É o que eu não sei, é o inconsciente. Como que está o inconsciente, o nosso inconsciente, em relação a esse ponto de partida e ponto de chegada? Será que eu sei onde está o meu lugar? Porque várias dinâmicas que a gente tem que pesa na nossa vida é porque eu não sei onde está o meu lugar, por exemplo. Tá? Revisitando os nossos álbuns familiares para falar desse campo, né? Pergunto para vocês, quantas pessoas tem atrás de vocês? Né? Será que quando a gente nasce, a gente é um cheque em branco? Tô zerado, nasci, eu tô zerado e a vida vai me moldando? Não. Já foram feitas muitas pesquisas para falar que não, eu não nasço zerado. Atrás de mim, tem aqui, ó, os meus pais, 2, avós já dá 8, bisavós dá 14, ou seja, em 11 gerações, mais de 4.000 pessoas aqui atrás. Tá? Então, imagina, todos esses nossos recursos, nossos dons, têm a ver, está sendo passado de geração em geração. A gente tem vários recursos, né? Ao mesmo tempo, questões que não foram resolvidas, questões que estão ainda adormecidas assim no conflito, sabe? Coisas que não foram solucionadas. O que pesa, isso também é passado de geração em geração. E o que essa postura sistêmica nos traz é que a gente consegue enxergar a causa dessas questões que pesam para a gente na nossa vida, tá bom? E, consequentemente, na vida dos clientes, na vida do porteiro, do síndico do meu prédio, o meu colega de trabalho, e por aí vai, tá? Então, o que eu quero dizer? Aqui, nessa família aqui, existe um campo de informações, assim como um passarinho. E, conforme estão essas respirações, a minha energia, a minha conduta vai de acordo com isso. De repente, eu tenho uma doença hoje, meu filho tem algum sintoma, o meu cliente, sabe? E por aí vai, tem a ver com esse fluxo de energia que não está fluindo. O rio não está fluindo da nascente para a foz, há algo, sabe? É como se o rio fosse assim, tivesse várias ondas, assim, sabe? Algo não flui, tá bom? Então, nós recebemos essas informações via DNA, primeiro, e segundo, via o campo. É como se o meu Wi-Fi conectasse com essas informações, assim como o passarinho. Nós temos diversas pesquisas com os animais, com plantas e também com humanos. Judeus, por exemplo, que participaram do Holocausto, você pega o neto, o bisneto dele, você vai que nem conhece, né, esse parente, mas que os sintomas são iguais daquele parente, daquele bisavô que participou do Holocausto. Então, você tem muitas pesquisas que eu não vou me alongar agora, tá bom? Então, primeiro essa informação aqui. Eu estou falando de tudo isso porque nós estamos dentro de vários sistemas. Então, por exemplo, esse aqui é o meu sistema familiar, tá bom? Que tem esses 4.000 familiares. Ao mesmo tempo, a Iraci, por exemplo, está dentro de um sistema que é a Advocacia do Brasil, que é esse aqui. Tá? Então, essa é a família da Iraci, essa aqui é a Advocacia. A Advocacia é um pedaço aqui, que é a Advocacia do Estado de São Paulo.
um pedaço, um outro sistema aqui que é a Santo André, e o outro que é a comissão sabe, dela, que ela atua junto com os outros colegas, tá? Aqui, por exemplo, é um clube que se frequenta, aqui é esse lado que eu pertenço, esse sistema da sociedade que é contra o partido político X ou a favor de outro, são sistemas, sabe? Esse aqui, por exemplo, vamos supor que eu seja contra a descriminalização das drogas, eu participo desse. E aqui tem um outro sistema que é a favor da legalização, ou seja, a todo momento nós estamos inseridos em muitos sistemas. O que será que acontece que não flui as questões, às vezes no trabalho, na família e por aí vai, tá? Tem a ver com essas informações que a gente vai passar aqui, tá bom? E todo o sistema ele quer se manter, se organizar e se perpetuar ao longo do tempo, tá? Você pega um formigueiro, por exemplo, o formigueiro não quer morrer. Ele tem regras ali, ele tem valores, ele tem princípios que inconscientemente as formigas adotam ali para que se mantenha, né? E por aí vai, tá bom? Já passando aqui para o segundo ponto, por que eu falei disso? Porque o que o Bert descobriu, né, baseado em várias ciências também, é que nesses sistemas se atuam algumas forças, algumas leis naturais da vida, que ele chamou de ordens do amor. Em todos esses sistemas, eu vou ficar aqui só na família, tá? Que é mais importante porque é daí que vem a vida, mas em todos os sistemas isso atua. E se elas são obedecidas, vai ter fluidez, como no rio. Se elas são desobedecidas, vai ter turbulência. E o que ele descobriu são essas 3 leis: o pertencimento, a hierarquia e ordem e o equilíbrio de troca. Então, a todo momento, isso está atuando em nós, quer eu saiba ou quer eu não saiba. É como se fosse, por exemplo, a lei da gravidade. Você tem aqui a lei da gravidade, quer eu saiba ou quer eu não saiba, ela atua. Então, de repente, se eu sem querer faço isso, há algo que puxa minha caneta para baixo. Quer eu tenha estudado física e saiba, decora, né, a lei, ou quer eu não saiba, não interessa, ela está atuando. A mesma coisa ocorre com essas 3 leis que eu falei, com essas ordens do amor. Quer saibamos ou não, ela está atuando. Então já vai uma primeira reflexão aqui. Eu estou atendendo alguém na promotoria, no meu consultório, no meu escritório, sabe? Eu sou um funcionário do cartório no fórum. A pessoa está narrando questões para mim. Quais são as leis que estão excluídas para que essa pessoa esteja desse jeito, com a vibração, sabe? Então, eu atendo no direito de família, na área da família, por exemplo, eu atendo alguém e essa mãe desesperada, ele me traiu, ocorreu isso, que absurdo, sabe? E aí, a gente fica nesse quadrado, limitado. Será que não tem algo mais profundo por trás disso? Aquele homem não quer pagar pensão e por aí vai. Será que não tem algo mais profundo, a causa de algo, né, disso, né, que a gente não enxerga? E outras diversas dinâmicas, né, que a gente pode citar aqui, tá bom? Voltando aqui, das ordens do amor. Então, é isso que eu estou falando. Pensem numa questão de um cliente de vocês recente, ou uma questão pessoal, de algum familiar, uma questão que pesa. Pode ser uma doença, pode ser uma questão de relacionamento amoroso. Então, por exemplo, eu tenho uma doença X, uma ansiedade, ou uma depressão, ou não precisa nem ser uma depressão, é mais uma paralisia, sabe? Uma procrastinação. Pergunta, sinal amarelo. Pode ser que essas leis estão desobedecidas no meu sistema. E isso é só um reflexo, um sintoma disso que está desobedecido, tá? Falei de questão amorosa, minha vida não flui. Por que eu só atraio mulheres abusivas ou homens abusivos? Outro dia eu peguei um caso em que a mulher tinha sido casada com um cara alcoólatra, né? Ela separou batata. Poucos meses ela arrumou outra pessoa que era normal, entre aspas, né? Não tinha problema com álcool. Passou 1, 2 anos, o cara começou a se desenvolver no vício. E aí, se ela largar essa pessoa, ela vai ter um outro terceiro que vai ter algum problema. Por que a gente atrai isso? O que está disfuncional, entre aspas, no meu sistema que eu atraio essas questões? A gente pode pegar questões financeiras, né?
saúde, relacionamentos, questões financeiras e projetos. Olha, eu tenho muito propósito no que eu faço, sabe? É como se só que eu não ganho dinheiro com isso. Ou ao contrário, eu ganho muito dinheiro, mas não tenho satisfação, sabe? Como se eu trabalhasse com a cabeça baixa. Não tenho satisfação. Não brilha, meus olhos não brilham. Não brilham. Será que não tem algumas dinâmicas ocultas por trás disso que a gente não enxerga? Então, esse saber que a gente está trazendo procura ver o que a gente não enxerga. Procura ver essas causas inconscientes que a gente não enxerga de tudo, tá bom? E se estendam também para os clientes, para os nossos casos, os conflitos que a gente atende, por aí vai, tá? Então, a primeira reflexão a gente aos poucos ir ampliando o conflito, conforme a gente vai aprendendo tudo isso aqui, vai internalizando, a gente começa a perceber que essa pessoa não é tão livre, começa a perceber que há algo por trás de tudo isso. E aí a gente vai aprendendo a trabalhar também nessa visão sistêmica, tá bom? Falei das ordens, então, as 3 ordens, o pertencimento, essa hierarquia e ordem, equilíbrio de troca, tá bom? O que são essas ordens? Mas antes de explicar, eu vou falar dos níveis de consciência. Então, o Bert trouxe essas ordens do amor, né, essas leis que regem os relacionamentos, regem a vida, e também esses 3 níveis: consciência pessoal, grupal e a consciência do todo, universal, que do alemão se traduziu por consciência do espírito. O que é consciência pessoal? Sou eu aqui preso no certo e no errado. Então, vem um cliente para mim, caramba, esse cara, eu já enquadro, né? Esse cara aqui é por causa disso, sabe? Como assim não fica pagando a pensão, por aí vai. Ou questões do meu trabalho, tem alguém do meu trabalho que eu não fluo, ou do meu prédio, sabe? Eu não, sempre quando eu encontro o síndico ou o porteiro, algo não flui em mim. E eu fico preso aqui, ó. Né? Essa vibração. Eu fico preso no certo e no errado. Só que o que o Bert descobriu é que a gente tem essa consciência grupal, esse segundo nível aqui, que é aquela figura dos pássaros que eu mostrei. Então, o que acontece? Eu, o Fábio, tenho a consciência pessoal. Cada escola pode chamar o que for, né? Consciente, semi-inconsciente, inconsciente, por aí vai. Só que, além disso, é como se os grupos tivessem uma vida própria. E essa consciência pessoal é viva, só que eu não enxergo. Eu só enxergo os sintomas. Essa doença, isso que não flui, e por aí vai, tá? Então, vou ficar só na família. Essa família, essas mais de 4.000 pessoas, esse conjunto tem uma vida própria. E essas ordens do amor recaem aqui, nesse segundo nível de consciência. O que eu quero dizer com isso? Pertencimento, todo mundo pertence. Então, de repente, se vem pessoas excluídas, vai ter sintomas, que eu já vou dar exemplos daqui a pouco, que as pessoas são capturadas para desenvolver o mesmo tipo de destino, comportamento, dinâmicas que adoecem, tá? E por aí vai, tá? E você tem o último, que é a consciência do todo, né? Que tem uma força criativa que move os países, os grupos, as pessoas, move a natureza, move as células do meu corpo. Há uma força, né? E conseguiu-se comprovar isso também, tá bom? Então, são esses 3 níveis de consciência, tá? Só um exemplo que dão em todas as, né? Eu dou aula em cursos também, nessa área sistêmica, e um exemplo básico que sempre dão, né? Do roubador, por exemplo. Então, vamos supor que eu sou um roubador, tá? Eu sou um adolescente que está furto. O meu bisavô era envolvido com crime, o meu avô roubava, o meu pai foi preso, e aí eu venho aqui da consciência pessoal, e né, no certo e no errado, só que eu sou tomado por uma força maior do grupo. Então, de repente, eu chego e nós aqui, vamos supor que meu avô, meu pai e eu, a gente pratique um roubo junto, e a gente vai comemorar, vai ser uma satisfação. Eu vou fazer isso de forma leve ou pesada? Vai ser leve para mim comemorar isso.
Por quê? Porque eu pertenço a esse grupo, a esse sistema. E eu faço de tudo para pertencer a esse sistema, para obedecer essas regras, né? Mas vamos supor que um dia eu começo uma vez, um dia eu começo a falar, não, acho que não é isso que eu quero para a vida, eu vou estudar a faculdade de Direito. E aí, como que vai ser dentro de mim? De um lado, eu preciso pertencer a esse meu sistema familiar. E aí eu vou querer continuar roubando. Mas do outro lado, eu vou querer ir para a faculdade. Vai ter uma cisão aqui, uma culpa tremenda. Eu não sei o que eu faço. Então, dentro de mim é muito difícil isso aqui. E isso está dentro de nós a todo tempo, trazendo aqui para a vida real. Uma amiga, ela teve uma bisavó que aconteceu algo muito grave e lá pelos 40 anos essa bisavó se fechou para o amor. Aí chega a avó dela, quando tem mais ou menos essa idade, se divorcia, também nunca mais arrumou um outro amor. Aí chega a mãe dela, o marido morre, por exemplo, e ela também se fecha para o amor. Aí chega essa minha amiga, né, um caso concreto, conhece o homem da vida dela e chega perto dos 40 anos, ela se pergunta, o que eu faço? O inconsciente dela se pergunta, eu continuo aqui, seguindo essa família, ou eu vou para o novo, que é para o amor? E dentro da gente é um conflito tão profundo que a gente não tem ideia disso. Essas dinâmicas, né? E aí você tem dinâmicas na área da doença e outras diversas dinâmicas que ocorrem, tá bom? Vou partir só para exemplos, a última parte, aí depois a gente pode já trocar uma ideia ou fazer um exercício, algumas dúvidas, tá bom? Deu para entender isso aqui? Acho que tem pergunta aí, eu acho que não, né? Deixa eu dar os exemplos aqui, aí depois a gente passa para as perguntas que fica mais fácil, tá bom? Deixa eu só voltar aqui. O que é esse pertencimento? Todo mundo pertence. Se alguém é excluído desse sistema familiar, vai gerar repercussão. É como se fosse uma forma de bolo, e se alguém for excluído, tem um amassadinho na folha. E a cada geração vai produzindo indivíduos com esse amassadinho, tá? Esse é o pertencimento. Exemplo. Pai, mãe e 3 filhos aqui. E esse aqui é o irmão do pai. E esse irmão do pai é uma pessoa fora da caixa. O que eu quero dizer com isso? Que não se adequava aos padrões, aos valores da família. Por exemplo, é um usuário de drogas aqui, tá? Então, chega a própria família como um todo e faz assim. Ou o irmão, ou a mulher do irmão, ou o pai, ou seja, faz assim, ó, exclui. Então, o pertencimento foi para o espaço aqui. Essa pessoa pertence. E se tiver uma exclusão, esse segundo nível de consciência, essa consciência grupal, essa vida própria, vai gerar um amassado na forma de bolo. O que eu quero dizer com isso? De repente, esse menininho aqui cresce. Quando ele está na adolescência, na juventude, ele começa, na verdade, ele é pequeno, mas ele começa, o inconsciente dele ter uma atração pelo tio aqui. O que o sistema quer? Como se fosse um formigueiro. O sistema quer continuar vivo. E ele fala assim, não é possível, todos têm o direito de pertencer. Se houver alguma exclusão, vai ter repercussão. Então, o que o sistema faz? Desde que é pequenininho, de repente, esse menino na juventude, ele começa a adotar o mesmo tipo de comportamento, o mesmo tipo de destino do tio. Então, ele vai começar a usar drogas, vai começar a sair com mulheres e beber com mulheres, torrar o patrimônio do pai, etc., assim como o tio fazia. O que acontece aqui? E isso, como eu falei, já foi provado uma vez, 100, 1000, milhões de vezes. Porque é um saber que vem ao longo das décadas. Só que a gente não enxerga. O que a gente enxerga é a consciência pessoal aqui. Então, eu vou pegar aqui um cliente, caramba, não é possível que esse menino aqui continua nas drogas, sabe? Teve a mesma educação que os outros, teve tudo igual, o pai dá do bom e do melhor, a mãe, sabe, tão amorosa, e a gente fica aqui. Só que a gente não consegue enxergar essas dinâmicas ocultas que estão por trás dos sistemas. Como, por exemplo, nesse caso aqui, é essa dinâmica. Na verdade, essa vida própria da família, essa consciência familiar, grupal, o que ela quer? Ela quer a todo momento que se reinclua algo aqui, no caso o tio. Ou seja,
é por meio das dores, do sofrimento desse menino que tem uma mensagem por trás, ó, tem algo a ser reincluído. Enquanto isso não reincluir, vai sendo passado de geração em geração. Esse menino cresce, se casa, tem um filho, adivinha quem vai ser a bola de vez? É o filho aqui. E esse tio também não é tão livre. Certamente, ó, tem várias dinâmicas aqui por trás. A gente tem projetos aqui na nossa cidade ligados a drogas, que a gente utiliza isso também. Técnicas de saúde, entidades de autoajuda, mas também de constelação, de postura sistêmica. Tá bom? Então, é essa dinâmica aqui. Já fica um sinal amarelo. O que é pesado na minha vida, na sua vida, muitas vezes está a nosso favor. Na verdade, tem uma mensagem por trás disso. Só que a vida inteira a gente fica só reagindo, né, lutando contra isso. E a gente não consegue se abrir para o que está por trás, sabe? Para a riqueza que isso quer me trazer. Tá bom? Então, esse é o primeiro exemplo. Vamos dar 3 exemplos. Segundo exemplo. E aqui vocês já vão adaptando o direito de família, né? Algo que está excluído aqui, né? Que faz com que esse pai, esse genitor seja desse jeito. Por exemplo, esse genitor aqui não tem um cuidado com os filhos, sabe? Vai lá jogar bola, fica no trabalho, mas não tem. Será que ele é tão livre assim? Então, sinal amarelo, quando eu for atender essa pessoa, a primeira coisa que eu tenho que fazer é aos poucos, mas isso é quando a gente vai internalizando isso. Mas depois eu explico como que a gente vai atendendo as pessoas no escritório, por aí vai, tá bom? Segundo exemplo, tá? Eu falei aqui da primeira lei, pertencimento. Tem a segunda lei que é hierarquia e ordem. O que é isso? O que veio antes, e o que veio depois, tá? Todas essas leis são muito primais, elas são muito raízes, assim, elas vêm lá do tempo da caverna, sabe? Mas eu nem vou explicar isso, mas é como se tivesse é instinto nosso, não é pensado, tá? O que eu quero dizer com isso? O que veio antes, veio antes. Então, os pais vieram antes, depois aqui veio a menina número 1, ela, então é uma família de 4 aqui, ó, tá? A menina é a número 1 e o menino é o número 2, tá? Na verdade, isso, no tempo da caverna, era assim, quem tem mais conhecimento? O jovem de 20 anos ou aquele ancião que tem 60 anos, né? E viveu tudo que ele viveu? É o ancião. Então, essa calculadora fria, esse formigueiro fala, eu vou preservar mais o ancião do que o jovem, para eu sobreviver, né? Então, sacrifica os mais novos em prol dos mais velhos. O sistema faz isso, tá? O pertencimento, né, desde que a gente está lá na caverna, se eu não pertencesse a um grupo, eu era escravizado, comido por um predador, era banido, ou seja, foi desenvolvendo na gente um instinto. Isso é hormonal. Se alguém convida todo mundo do meu trabalho e não me convida, há algo instintivo que vai fechar o meu corpo, sabe? E vocês já experienciaram isso durante a vida, quando a gente é excluído, né? Então, e por aí vai, tá bom? O que eu quero dizer? Voltando aqui ao segundo exemplo. Os pais são os grandes, vieram antes. E os filhos são os menores. E aqui tem uma ordem, a número 1 e a número 2. Número 2. Só que essa não é a verdade. Esse pai ou essa mãe, por exemplo, tiveram um amor, um primeiro amor, quando eu tinha 20 anos. E lá teve um aborto. Um aborto natural, provocado, ou às vezes nem souberam. Teve a fecundação, ali de repente saiu um sangue, né? E na verdade nem sabe que teve que foi abortado, mas houve uma fecundação. O que eu quero dizer com isso? Aqui não é a verdade. Na verdade, esse é o número 1, essa é a número 2 e esse é o número 3. Nossa, a gente não tem noção, vocês não têm noção a dor na alma que é isso. Só que a gente não percebe. Eu percebo essa minha ansiedade, essa minha solidão, esse meu sintoma. O que acontece aqui? Essa número 1, ela vive realmente como se fosse a número 1. Então vocês colocam ela aqui atrás. É como se tivesse um nada aqui, um vácuo, sabe? E aqui, ó, ela vive o mesmo tipo de comportamento e destino do número 1. Ou seja, de repente, o que eu falei, eu começo a ter um certo sintoma de solidão, sabe?
uma solidão, um buraco existencial. Pode ter a ver com isso. Tem muitas dinâmicas, cada caso, tá? Que mais? De repente, eu começo a ser esquecido, como eu falei. Desde pequenininho, convida todo mundo para as festas, mas não me convida direito. Ou, de repente, parece que eu carrego uma mochila dupla. Não basta só os meus pesos aqui na costa, eu carrego por 2, sabe? Eu atendi uma mulher uma vez que era uma postura dela de fazer compra no supermercado demais, um monte de coisa. Ela não comprava só para os 2 filhos, ela comprava para todos os filhos, inclusive os que não nasceram, né? Então, o inconsciente é incrível, assim, né? Que ele aflora nos nossos comportamentos. Então, são dinâmicas aqui que não causam fluidez aqui na família, né? E aí, quando eu estou atendendo alguém, eu começo a me polir para ter esse olhar também dessas dinâmicas que são ocultas. E aí eu levo o cliente a um outro lugar, não um lugar só de disputa, mas para olhar para dentro, as dinâmicas que tem porque na vida nunca o problema é do outro. Sempre, se eu me trabalhar, algo muda no todo, né? Então, sempre a pergunta é o que eu posso fazer aqui dentro? Qual que é a minha parcela de responsabilidade? O que eu tenho que ver, né? Para que algo flua de outra forma. Porque a gente vive na polaridade, no certo e no errado. Ou é isso, né? E aí eu deixo de perceber a mensagem que está por trás da vida, tá? Então, nós temos muito tipo de sintomas. De repente, essa menina cresce, começa a ter projetos, e aí os projetos começam a decolar e depois caem. Por quê? O aborto não vingou, então os meus projetos não vingam. Ou, de repente, ela não consegue ler os livros até o fim, não consegue fazer as coisas até o fim, né? Aí você tem outros tipos de dinâmica, amor interrompido, você tem vários tipos, tá? Mas eu estou só trazendo outros. Tudo bem aqui? Hierarquia e ordem? Vou trazer só mais um exemplo, e aí a gente já abre aqui para a gente discutir um pouco mais, tá bom? Deixa eu ver que horas são. Último exemplo aqui, para não ficar tão cansativo também, tá? Pai, mãe, 3 filhos, e aqui quem que é? Aqui é a avó, a mãe da mãe. O que ocorre aqui, né? Essa avó, vamos supor que o inconsciente dela, né, esteja muito comprometido, e todos nós estamos, né, mas muito comprometido por uma questão. Então, por exemplo, onde está meu mouse, vamos supor que essa avó teve vários abortos. Então, os abortos estão aqui. É uma dor tão profunda isso que a gente não tem ideia, né? Aliás, a gente pula a etapa da tristeza, do luto, porque é muito forte isso, né? E aí algo fica excluído também, né? Mas voltando, a avó aqui, eu tenho a avó, eu tenho aqui os abortos, tá? E essa avó até que cuida aqui, sabe? Essa aqui, das irmãs dela aqui, etc. Mas é como se tivesse algo cindido, sabe? Ela até que cuida, etc., mas ao mesmo tempo é como se parte dela estivesse lá. O inconsciente dela estivesse lá, né? Ou se afunda no trabalho, trabalha muito. Isso pode ser com o pai também, né? Um pai totalmente comprometido com algo, se afunda nas questões e não consegue dar atenção para os filhos, para a mulher, e está um pouco indisponível, né? Então, o que vai acontecer aqui? Esse segundo nível de consciência, que é uma força viva, ele é um aspirador de pó. O que ele vai fazer aqui? Desde que essa mãe nasceu, que é pequena, né? Logo que ela é pequena, aos poucos ela começa a ser aspirada. Para quê? Para dinâmicas. Porque uma criança precisa muito dos pais, senão ela não sobrevive, precisa de alguém, né? Senão não sobrevive. Então, é como se fosse um soldadinho. O que eu posso fazer, sabe? Eu me sacrifico, mas isso é inconscientemente, tá? Então, o que acontece aqui? Essa mãe, desde que é pequena, ela vai desenvolvendo uma postura aqui dentro, interna. E ela fica entre a mãe dela e os abortos. Ela fica aqui no meio. E aí ela tem todos nós, temos pensamentos mágicos. Uma dinâmica, por exemplo, é antes eu do que você. Então a alma dela, o inconsciente dela, fala assim para a mãe: mamãe, antes que você vá para o mundo dos mortos, junto com seus filhinhos, eu vou no seu lugar. Eu morro por você. E essa mãe
começa a ter vários sintomas assim ao longo da vida, né? No sentido de se sabotar, no sentido de atrair doenças, no sentido mesmo de querer ir para a morte, ou através de doenças, ou através de parceiros que tem a colega da violência doméstica, então de repente ela atrai um parceiro nisso, e esse parceiro tem várias dinâmicas de violência atrás. Depois a gente pode discutir melhor isso, tá? E por favor, eu não estou falando aqui do quadrado, do certo e do errado, eu estou ampliando o olhar. São dinâmicas muito profundas que vêm de geração em geração, né? Eu já participei de mais de 1000 constelações, que a gente vê muita coisa, sabe? A gente consegue ver com os olhos e com a alma isso que eu estou falando. Mas nesse exemplo, o que acontece aqui? Cadê o lugar da mãe aqui? É como se a mãe também não tivesse aqui. Ela até cuida, mas é como se parte dela estivesse aqui, ó. Mamãe, antes eu do que você. Ou seja, nossa família, o masculino e o feminino muito complicado, sabe? Então, você pega uma dinâmica que ocorreu 10 gerações atrás, 5 gerações atrás. Uma mulher muito maltratada, sabe? Por um homem. E uma raiva profunda, sabe? É uma injustiça, na verdade. O que aconteceu? Se apazigou isso lá 10 gerações atrás? Não. Então, de repente, o sistema toma a outra geração seguinte. Parte desses filhos vão estar na raiva e parte vão estar na vítima, sabe? Quando a gente tem uma postura mais de vítima. O que eu quero dizer também? Essa mulher que nasceu nessa geração, na 9ª geração, vai carregar o quê? Esse ódio que a mãe dela passou. E esse homem vai carregar o quê? Essa culpa, uma culpa profunda e a violência. E aí passa na 8ª geração, na 7ª e tal, e aí chega na minha... Nem precisa ter violência, tá? Só essa questão do masculino e feminino, tá? O que acontece? De repente, nesse sistema familiar, a mulher é que tem vez. São mulheres mais fortes, que têm a voz. É isso, é aquilo, etc. E os homens são mais fracos, entre aspas. O que eu quero dizer com isso? Homens que são mais da esfera do feminino, que não tem esse impulso de fazer. Não é isso que eu quero dizer. São homens em que são mais indisponíveis, por exemplo, né? Na verdade, os dois aqui são indisponíveis, né? A mulher está indisponível para o masculino, porque está nas dores dessa geração, e o homem está indisponível para ela. E aí a vida vai colocar os dois juntos para quê? Para que algo possa acordar, né? Olha, tem muitas dinâmicas, eu vou até parar por aqui. Deixa eu ver o que mais. Deixa eu parar tá? Então, nós temos, na verdade... Então, vocês podem colocar perguntas, etc. Tá bom? A forma... Estou falando para não parar não aqui, né? Então, teve uma colega que fez uma pergunta aqui, né? Se esse pensamento não desresponsabiliza. Não, é ao contrário. A gente responsabiliza. Mas de que lugar que eu me responsabilizo? Que eu responsabilizo a pessoa? Na verdade, vamos supor que eu estou no meu escritório de advocacia, lá no gabinete da promotoria, no meu consultório. Eu tenho duas opções. Eu, sem perceber, que assim, a gente atrai os nossos clientes também, né? De repente, várias dinâmicas que a gente começa a atender, está repetido, é porque a gente está atraindo. Então, no nosso sistema tem várias dinâmicas dessas. Mas, enfim, dependendo do meu lugar, eu boto mais fogo na lenha. Sem perceber, essa mulher que precisa se reconciliar com algo, eu boto mais fogo na lenha e o conflito ainda se acirra, mais ainda nesse nível profundo que a gente não enxerga. Quem paga o pato são os filhos, o que mais paga o pato, né? Porque a gente já sabe aí, em vários outros tipos de oficinas, né? Uma coisa é certa, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Sempre que você se perceber no certo e no errado aqui, sinal amarelo, tem alguma coisa que não está fluindo. Por quê? Porque, na verdade, a depender da conduta dessa mulher, ela abre porta para o marido. Esse marido que é indisponível, que não visita os filhos,
Isso, ela não atraiu esse homem à toa. Quando um homem conhece uma mulher, é algo divino, é algo cristalino que a gente não enxerga, sabe? É algo quase surreal. Por quê? Porque não é um homem e a mulher, são dois sistemas. Esse sistema da mulher precisa do sistema do homem para crescer. E esse sistema do homem precisa do sistema da mulher. Em outras palavras, a gente atrai. E qual que é o problema? A gente fica na dor. E a gente não consegue abrir a mente, ampliar o olhar para ver as dinâmicas profundas. E conforme a gente vai se abrindo, a vida se abre. Então, por exemplo, eu tenho uma amiga advogada em que ela atendia uma cliente e ela foi conduzindo. Primeiro, que ela é muito trabalhada. Tudo isso que eu estou falando, para quem não é da área, eu estou falando que vocês estão ouvindo com a cabeça. Não é isso. Né? A gente não chega nem aos pés do que eu estou falando, assim. É impossível. Isso é vivencial. É só você vivenciando aqui dentro, se abrindo, que você vai perceber isso. Quando você se depara, por exemplo, com um irmão que não nasceu, no seu sistema, todos nós aí provavelmente deve ter algum irmão que não nasceu. Todos nós estamos fora do lugar por uma vida. Né? E a vida não flui, não é à toa. Aliás, um homem não vai dar certo com uma mulher se estiver fora do lugar. E aos poucos que a gente vai vendo isso. Aquilo que eu falei da ordem e tal. Mas é algo tão profundo, é impressionante. Só que está tudo camuflado. Lembra que eu falei no começo da palestra, né? A gente desenvolve até uma couraça para não lidar com essa dor. Que é algo lá quando eu tinha 1 ano de idade, sabe? É algo que vem sendo trazido pelo meu tataravô, por exemplo. Então, de repente, voltando ao exemplo, né? Eu começo a falar, eu vou... Mas voltando à minha amiga advogada. Primeiro, ela é muito trabalhada. Então, a gente só pode levar alguém onde a gente já tem ideia de o que é. Se trabalhando que a gente vai aprendendo. E ela vai atender a pessoa, ela entra no seu centro vazio aqui. Ela já não consegue mais direito, esse é bonzinho, esse é malzinho, porque ela já internalizou algo. Então, ela se esvazia. Para quê? Para que ela possa ouvir, não só com os ouvidos, mas com o coração, com a alma. E ela possa... É isso, entra num centro vazio. E aí a mulher começa... O homem é isso, ele sabe? Como assim? Ele não dá atenção para as crianças, etc. E não dá dinheiro em casa, e não faz nada, e etc. E ela vai se abrindo. E o que é o trabalho dela? Essa escuta sistêmica. E ela vai conduzindo a mulher. E como que é a sua família? Como que é a sua mãe? Olha, você sabe que é minha mãe também? Meu pai é assim também? Sabe, meu pai é meio molenga, assim, nesse sentido de não fazer as coisas. É minha mãe que faz tudo em casa, é ela que tem a voz. E como que era, sabe? Ela vai conduzindo a pessoa. E aí, aí vai depender de cada um, mas ela já consegue fazer exercícios. Então, ela, por exemplo, pega o carimbador dela, vários carimbos, ou os bonequinhos, e ela vai fazendo exercício para que o inconsciente dessa cliente vá aflorando e veja essas dinâmicas ocultas. Ou senão, ela conduz, como eu vou conduzir hoje vocês, algum exercício que ela se dê conta do que está, né? Ou senão, ela fala assim, não, isso não é meu papel, eu não preciso ser desse jeito. Mas ela faz um convênio com algum constelador. E aí orienta a pessoa aí nesse constelador, sabe? A gente não precisa necessariamente ser constelador, a gente é advogado, a gente é do direito. É só abrir a consciência, começar a perceber isso e depois a gente vai encaminhando. Mas como a doutora Amanda, a doutora Renata comentaram no começo, é multidisciplinaridade, né? A gente vai abrindo os leques, né? Mas, enfim, essa minha colega advogada foi levando essa cliente e essa cliente foi começando a perceber o quanto estava excluído, quanto ela estava excluindo o marido, porque ela começou a perceber as dinâmicas ocultas que estavam no marido, que ela estava se divorciando. Ela começou a se trabalhar uma vez, duas. Foi incrível o quanto esse marido se abriu para os filhos. Esse marido que não queria dar 1 centavo de pensão alimentícia, foi lá e fez questão de pagar. Aliás, a gente tem alguns projetos na área de pensão que é isso. O que está excluído para que o homem não queira pagar? Normalmente, nada é regra nessa vida aqui, mas normalmente o próprio homem que não é visto, não é incluído. Comece a perguntar para o cliente de vocês, nessa questão de pensão alimentícia, vá fazendo perguntas abertas, para que ela vá responder sem pensar. E vocês vão perceber quanto esse homem é excluído, tá?
E, por favor, quando eu falo assim, não é homem, mulher, não é, sabe? São pessoas excluídas. E assim, certamente, essa mulher é excluída de alguma forma pelo homem, né? Mas a mulher, ela tem uma chave, sabe? Nós temos uma chave. Quando a gente começa a trabalhar esse segundo nível, parece que a vida vai se abrindo de outra forma, né? Tá bom? Nem sei por que eu falei isso, acho que é por causa da pergunta aqui. Então, esse pensamento não desresponsabiliza, eu já dei a resposta. Com a conduta da mulher, dessa genitora, ela responsabilizou o homem, mas sem falar uma palavra para ele. Só ela mudando algo, ele já começou a se responsabilizar por algo. Mas por quê? Porque ele começou a ser visto, né? É uma coisa inconsciente, não dá para ficar explicando muito, querendo, é algo inconsciente, é só a gente experimentando para perceber isso, tá bom? Perguntou aqui, pois também temos livre-arbítrio. O Bert Hellinger fala que o livre-arbítrio é como se fosse uma carroça, né? Uma carroça de burro, e essa carroça de burro é a vida, né? São esses níveis. E essa carroça está andando. E nós quem somos? Somos esse cachorrinho que está emendado com uma coleira nessa carroça. Então, realmente, a gente pensa que a gente faz tudo, que eu sou livre, etc., mas não é bem por aí, sabe? A gente vai acompanhando algo, a vida, esses sistemas, e de vez em quando essa carroça para. E aí eu sim, como cachorrinho, posso ir ali, sabe? Eu tenho um círculo de livre-arbítrio, mas ele não é tão assim. Por quê? Porque a gente não enxerga esse segundo nível de consciência que eu falei. Nós somos tomados. Sem perceber, nós somos tomados por tudo isso, sabe? E aí eu penso que eu tenho livre-arbítrio, e não só esse segundo nível. Eu falei do que ocorreu na minha gestação. É que eu gosto dessa área, eu começo até a sair do tema e a gente começa a discutir a vida, né? Mas, por exemplo, a análise corporal. Você vai estudar o Reich, né? Você tem. Vamos supor, outro dia eu estava num retiro e as pessoas estavam brigando lá porque a gente tem que sair do controle e tem que ser mais solto, né? Fluir na vida. Meu sinal amarelo já apita na hora. Fala, opa, se isso aqui é malzinho, isso é bonzinho, alguma coisa está errada. Começar a meter o pau no controle é porque alguma coisa está errada, né? E depois caiu no meu colo uma resposta. Isso faz alguns anos já, né? Participei de uma constelação em que isso ocorre, né? Na gestação, se a pessoa se mexesse, vinha um sentimento de medo, de terror. Por quê? Porque aquela mãe estava muito insegura. A mãe não é tão livre também, é o sistema dela, sabe? Quantos abortos teve a mãe, quantos assassinatos de bebês teve no sistema, por aí vai. Cada vez que a criança mexia, o bebezinho mexia dentro da barriga da mãe, algo saía, algo ficava bem ruim. Uma vez, 10 vezes. O que aconteceu? Essa pessoa começou a desenvolver um controle excessivo na vida. Eu tenho que controlar isso, eu tenho que ser perfeccionista, eu tenho que ser, sabe? O que eu quero dizer com isso? Nós não somos tão livres, essa pessoa não é tão livre. Ela é meio controladora por causa disso e por causa de muito mais. Então, a pergunta eu devolvo a pergunta, essa pessoa tem livre-arbítrio? A vida dela vai começar a fluir quando? Quando ela olhar para o controle e ela começar a agradecer esse controle que vem protegendo ela até hoje. E aos poucos, ela começar a se observar no dia a dia e ela aprender a extrair riqueza. Qual que é a mensagem? O que está por trás desse controle? Aí a vida dela vai começar a fluir de outra forma. Enquanto ela ficar brigando, aí é o pertencimento. Isso pertence ao controle. Então, se eu brigo, vai ficar a vida inteira. E isso vocês pegam em qualquer situação, qualquer questão da vida de vocês. Eu vou fazer o seguinte, eu vou parar de falar um pouco para a gente fazer alguma vivência, alguma coisa, e depois a gente retoma as perguntas, tá bom? Só que eu não sei, eu nem tenho ideia, né? Porque nessa área eu nem sei o que eu ia falar, na verdade. Aí a gente vai fluindo aqui, né? Vocês aqui, os colegas, têm alguma pergunta ou extrai algo? Porque a gente pode fazer muitos tipos de exercício. A gente vai fazer um exercício sistêmico para que esse inconsciente aflore, para que uma mensagem que está por trás de algo se aflore, sabe? E aí, conforme for
conforme for o gosto do cliente aqui, né? Vocês têm algo aí em mente? Vocês sentem algo? Deixa eu ver aqui. Alguém aí tem alguma questão? Gostaria de ver algo, por exemplo, violência doméstica, ou, sabe? Mas talvez a gente vê no nosso sistema, sabe? Nem vou falar do outro, porque aí a gente sente algo nosso, tá? Eu tenho. É a Priscila que está falando. Pode falar, Eu, Priscila. eu sou neta de vítima do Holocausto. E, e aí, quando o doutor falou sobre isso, eu estou aqui pensando o tempo todo e faz muito sentido para mim. Porque o meu avô, nem estou falando de uma geração tão antepassada, teve a família toda queimada, né? Só Ah, sobrou o meu avô e uma irmã. E ele veio fugido da guerra, viveu em campo de concentração, e foi o meu avô, foi ali do lado, na minha geração, né? E aí, quando o doutor começou a falar, e agora pensando em tudo isso que a gente ouviu, para mim faz muito sentido. sim. Reflete muito hoje condutas que eu tenho na minha vida de coisas que eu vi na minha infância, com certeza. Então, mas o caminho que a gente faz aqui é o contrário, porque assim, a gente não vai ver o que está em desordem lá atrás, porque minha avó brigou com meu avô, sabe? Por quê? Porque isso pode dizer a respeito a mim, mas pode dizer a respeito ao meu primo, ao meu irmão, sei lá quem for. Qual que é o caminho que a gente faz? O sintoma. Então, por exemplo, na minha vida, hoje eu estou muito ansioso. Ou eu estou meio depressivo, eu estou empacado, me sentindo procrastinação, não flui, sabe? Então, é o sintoma que a gente vê. O que tiver por trás, a vida traz. Não interessa, a gente nem... A gente, tá? Então, é nesse sentido aqui a pergunta, tá bom? Uma outra coisa, uma outra dica aqui. Às vezes, para quem está na primeira vez, aí começa a culpar. Caramba, meu bisavô era assim, etc. Na verdade, a gente tem que agradecer muito, sabe? Porque quando a gente vem nessa vida, a gente escolheu um caminho, né? E não é à toa que a gente caiu nessa família aqui. Então, na verdade, se a gente culpar, pior ainda mais. Não é? Sabe? Como eu posso reintegrá-lo em mim. E aí, como a colega Amanda comentou, a cura não é só minha, é de um sistema, sabe? E a gente começa até a reverberar isso aonde eu vou, conforme eu estou mais inteiro, assim, no meu sistema familiar, de trabalho, e por aí vai, tá? Perfeito. Oi, Amanda, a doutora Amanda, né? A gente começa... Pode falar, Amanda. Imagina, eu escrevi no chat, mas ficou enorme, acho que fica mais fácil perguntar para o senhor. No acolhimento da mulher em situação de violência, eu faço bastante acolhimento, né? Em um caso, até o senhor estava dando os exemplos, eu vim trazendo algumas questões que fizeram sentido nas explicações do senhor. Eu tive um caso de uma mulher que ficou muitos anos em acolhimento, ela conseguiu sair da situação de violência, só que como ela tinha já os filhos adolescentes, a mais velha permaneceu com o pai. E ela ficou no lugar da mãe. Ela continuou ali, é como se tivesse trocado só um personagem. Só que ela escolheu ficar, então a mãe não entendia, né? Por que ela não quis sair daquela situação junto, né? Diante de tantas violências. E no futuro, logo depois que ela conseguiu se separar, demorou anos. Essa adolescente, né? Ela ia na casa da mãe e agredia fisicamente a mãe. E a mãe não tinha, ela começou a sofrer violência pela filha. Então, eu acho, a pergunta faria sentido fazer essas vivências, esses tratamentos dentro desse núcleo? E como seria? Se vier um personagem, uma pessoa já consegue fazer um trabalho, tem que vir todo mundo? Tá, eu vou fazer o seguinte, para não ficar muito maçante, vamos fazer a vivência e depois a gente explica questões práticas, como que eu atuo nessa área, então, o que que eu faço, né? Mas só respondendo, nós temos uma questão que o Bert nos trouxe, ele classifica os sentimentos, primário, secundário, adotado, tem alguns sentimentos que não são nossos. Então, de repente, hoje eu tenho um medo na minha vida, esse medo pode ser meu, lá da barriga da mãe, da primeira infância, mas muitas vezes esse é o medo de um ancestral, por exemplo, o bisavô.
Ou esse é um medo que não é meu, é do meu prédio, aqui, do sistema do meu prédio, com essa Covid, etc, sabe? E eu adoto isso. O que eu quero dizer com isso? Tem o pai e tem a mãe. De repente, se eu bem entendi, o pai era agressor, é isso? Então, é o que eu falei. De repente, esse pai não faz mais agressão, porque ele está em outro lugar. Essa mulher ainda, olha, de repente esse filho adotou esse comportamento agressivo para bater na mãe agora, sabe? Ou esse filho ocupou o lugar do pai, essa filha, sabe? E aí vai, né? E aí você tem vários tipos de dinâmicas. E aí eu já explico como a gente pode aplicar isso, tá? Eu falei da ordem. Vamos supor que na sua família, no seu exemplo, tenha, ou na nossa família, de alguém que a gente conhece, tem os irmãos. Primeiro, segundo e terceiro. Quantas vezes a gente vê não fluir as questões entre os irmãos? De repente, o irmão mais novo é o que mais manda aqui, que quer fazer mais isso. E não é culpa dele. Não é certo ou errado. É porque são dinâmicas que nos atravessam e que faz com que ele seja assim. Né? De repente, ele ocupou o lugar do pai, por exemplo, ou tantas outras dinâmicas que não dá para a gente, né, detalhar assim. Mas esses filhos estão fora do lugar. É como se o primeiro tivesse no outro lugar. Ou, de repente, nesses irmãos, no meio dos dois tem um aborto. E aí tem algumas questões, algumas dinâmicas. Ou adota um sentimento de algum dos pais ou de algum parente, sabe? E por aí vai, sabe? E aí você tem vários tipos de dinâmicas, né? Tem uma dinâmica, por exemplo, vamos supor que é o pai e a mãe aqui. E o pai teve um grande amor aqui, né? Você tem o pai aqui, o pai teve um grande amor e essa relação não acabou bem. Pertence ao meu sistema quem é de sangue, mas também todo mundo que beneficia ou prejudica muito pertence ao meu sistema e também os amores, né? O que eu quero dizer com isso? O pai, quando tinha 20 anos, não acabou bem esse relacionamento. E aí, essa mulher pertence. O que acontece? A tristeza, todo sentimento tem uma função. A função da tristeza é o luto. E quando você faz o luto, você encerra um ciclo. Não chorou, os dois não choraram o fim da relação. Essa mulher pertence e aí está reverberando. De repente, esse pai tem essa filha agora, e essa filha começa a desenvolver o mesmo tipo de comportamento e destino de quem? Da primeira, do primeiro amor. Isso ocorre muito. E aí, desde pequenininha, ela ocupa o lugar da mãe. Qual que vai ser a dinâmica aqui? Em relação ao pai, uma certa idolatria, sabe? Vai ter um carinho, até mais, sabe? Como se fosse a primeira lá. Em relação à mãe, conflito. Porque como que a amante, né, o primeiro amor, vai ter o conflito. Vai ter. E a gente tem muitos dinâmicos. Aí, de repente, essa mulher casa. E aí vai atrair um homem que está mais na esfera do feminino. Que ela estava mais na esfera. Ou seja, tem muitos tipos de dinâmicas, tá bom? Vamos fazer o seguinte, vamos fazer o exercício. Eu vou deixar em aberto, então. Que aí vocês colocam e cada um faz como quiser. Quanto maior a entrega, mais profundo é isso. E não se preocupem em ter resultados, porque não somos nós que fazemos nada na vida. Na verdade, é a vida que faz. Eu aprendo a ter uma postura, me alinhar e a vida vai trazendo as questões. O que eu quero dizer com isso? Não sou eu que vou resolver nada aqui, eu vou me abrir. E quanto mais eu me abrir, a vida vai trazer o que é, tá bom? Depois eu leio todas as perguntas aqui. Vou pedir para vocês só prestarem atenção, a gente vai ficar em pé daqui a pouquinho, tá? A gente vai respirar, para estar mais presente, etc. Eu estou aqui na minha frente está essa questão. Qual que é essa questão? Aí vocês coloquem a questão que vocês quiserem aí, tá bom? Por exemplo, eu tenho uma questão com um filho, né? Ou com... É que, na verdade, a gente tem muitos tipos de movimentos, mas se vocês fazem o que vocês quiserem, eu tenho um sintoma de doença, ou que não flui, ou em relação ao marido, ou seja lá o que for, tá? A mulher ou o ex, tá? Ou algo não flui no meu escritório, na minha profissão, sei lá. Então, eu estou aqui, esse aqui é o meu sintoma de depressão, por exemplo, de ansiedade, tá? O que acontece? Vai ter um ponto aqui, que é a minha depressão, e aqui atrás vai ser a causa disso.
Isso aqui chama movimentos essenciais, né? Que ele não se preocupa muito em saber o que é a causa, mas você só vai se sintonizar com o que está excluído. Então, essa minha depressão, ansiedade, tem sentido, não é à toa. E ela está apontando para algo. Aqui não interessa para a gente se é aborto, se é um ex-amor, se é uma doença que vem sendo repetida. Não, vocês vão esquecer a cabeça e vão só se sintonizar com a energia, com as informações, tá bom? Então, eu vou repetir aqui, ó. A gente vai fazer assim. Não se preocupem que eu vou conduzindo vocês, tá? Eu tô aqui, eu sou o Fábio. Aqui vai ser 1 metro mais ou menos, vai ser essa depressão, ansiedade, o sintoma, tá bom? Vou chamar de bloqueio. Aí eu vou sentindo, tal, tá, tá, tá. No começo a gente vai virar para me conectar com o meu destino, que é importante. Tá? Aí eu vou tendo falas para vocês. Depois aqui eu vou me conectar com esse bloqueio. E aí eu vou entrar, eu vou andar e entrar, ficar de frente para mim o bloqueio, né? Eu vou entrar no bloqueio. Desliga a mente e perceba o corpo. Meu corpo quer fechar, quer se abrir, o que acontece? Acabou, eu vou voltar para o meu lugar, e aí eu vou olhar para um segundo ponto lá atrás, que é a causa. Esse bloqueio tem sentido, está apontando para algo excluído no meu sistema. Nem sei se é sistema familiar, o sistema. E vocês só vão se abrir essa causa. É importante, eu vou pedir para vocês ou ficarem mais baixos, para quê? Meu sistema é grande, e eu sou pequeno, eu vim antes. Tem mais de 4.000 histórias antes. Então, eu só me colocar como pequeno, tá? Se necessário, vocês colocam uma cadeira, que aí vocês podem sentar na cadeira só para ficar mais baixo em relação ao que veio antes. Tudo bem? Alguém tem alguma dúvida? E aí, no final, a gente vai para a vida. Por exemplo, aqui é a janela, sabe? Ou uma planta. Eu vou para a minha vida, tá bom? Então, eu só vou repetir, ó. Eu estou aqui, vou me conectar com o meu destino, depois eu vou entrar no lugar do bloqueio e depois eu vou ampliar o olhar a causa disso, tá bom? Mas não se preocupe que eu vou conduzindo. O papel de vocês é se entregar. E aí, se não sentir nada, não tem problema, sabe? A gente vai treinar algo. Aqui seria interessante a gente fazer com pessoas, para olhar nos olhos da pessoa. Mas se vocês tiverem entrega, isso funciona bem também, tá bom? O que mais que eu vou falar? Não queiram, outra coisa, vocês se observam, não queiram consertar as coisas. Então, por exemplo, aqui, ó, quando eu tô aqui, tô com raiva, etc. Não queira, não, eu tenho que ser bonzinho. Não. O que vai movimentar é o que está acontecendo, sabe? Então, vocês permitirem que, tá? Tudo bem? Então, vou pedir para todos se levantarem. Deixa eu tirar aqui, ó. Tá? Ó, então, eu vou estar aqui, tá? Depois eu vou me conectar com o meu destino. O que é destino? É algo que já aconteceu no passado e movimenta e me influencia toda a minha vida. Por exemplo, vamos supor que eu caí numa família que teve 2 abortos antes. Isso vai influenciar toda a minha vida, então é algo que ocorreu no passado. Então eu vou me abrir para os meus pais, para tudo que aconteceu, tá? E é isso, tá bom? Então vamos lá. Todo mundo fica em pé. Então eu vou pedir para todos fecharem os olhos. Um pouquinho tudo que eu falei para a gente se conectar. Na verdade, a força disso está na nossa conexão aqui, no grupo aqui, desse seminário aqui. Então vamos lá, fecha os olhos, inspire, solta o ar. Vai inspirando de forma mais profunda e conforme você for solta o ar, o corpo vai ficando mais pesado. Então você inspira e solta. Inspira e solta o ar. E vai se sintonizando agora com o seu eu adulto. Todos nós temos um eu criança dentro da gente. É uma parte que não se responsabiliza pelo que a vida traz. Mas agora você se sintoniza com o seu eu adulto. E respira. Vai se percebendo. Você também
se sintoniza com essa força maior que tudo movimenta, esse terceiro nível de consciência do todo, que movimenta as pessoas, os grupos, a natureza, movimenta cada célula do nosso corpo. Respira. Isso. Mesmo com os olhos fechados, você já tem o que é esse bloqueio que está na sua frente. Você já vai mentalizando o que é esse bloqueio. Mesmo com os olhos fechados. E vai se percebendo. A respiração também é um atalho para a alma. Você respira. E tomando agora uma respiração maior, você já pode abrir os olhos, ou se quiser permanecer com os olhos fechados, mas você já sabe o que está na sua frente, que é essa dificuldade, esse bloqueio. Algo que empaca a sua vida. Algo que não traz movimento, que não traz fluidez. E como é para você estar de frente de algo que já vem de longe. Mas antes de a gente olhar para isso, a gente vai se conectar com o nosso destino. Então você vai ficar de costas para o bloqueio e vai se virar. E aí fecha os olhos novamente. E vai percebendo que na sua frente está o seu destino. O seu destino também é um campo energético que está, que sempre esteve e sempre estará com você. Faz parte do seu destino toda a gestação que você teve, a forma com que você foi concebida. E você apenas diz sim. Permita que compreensões além da mente te acesse. É o coração que se abre. A forma com que você nasceu faz parte do seu destino. Faz parte do seu destino esse pai e essa mãe biológicos. E se você não conhece os pais, você imagina duas figuras biológicas. Os nossos pais são um mundo de possibilidades. Eles, na verdade, são uma dimensão divina, baú de luz. Mas nós herdamos como destino essas características, essa personalidade desse pai e essa personalidade dessa mãe. E você apenas diz sim. E você diz com o coração. E é uma fala interna profunda. E perceba que você herdou como destino tanto dons, recursos, riquezas, mas também estas questões pesadas do seu pai e da sua mãe. Essa forma de ser e de ver a vida. Eles também não são tão livres assim. Sinto muito. Eu não tinha ideia o quanto eu julgava vocês. Eu era outra. Aos poucos, começo a perceber a riqueza de vocês, a força de vocês. Sim. Imagina o seu pai e a sua mãe, ombro a ombro, fechados. Sim. Você também herdou como destino a sua primeira infância. Tantas coisas alegres, felizes. Sim. Ao mesmo tempo, tanto medo, tanta dor, tanta raiva, tantas questões pesadas. E agora você renuncia à polaridade e apenas diz sim. Tudo foi como foi. Tudo vem acontecendo na minha vida para que hoje eu possa olhar para algo maior, para que hoje eu possa me desenvolver. Sim. Para alguns, aos poucos, a meu tempo. Sim.
Para outros, mesmo com medo, mesmo sem saber como. Sim. E como é para você, como é para o seu corpo estar diante do seu destino, que sempre te acompanhou. Sinto muito. Só agora começo a te ver. Obrigado. Gratidão. E respira. Para quem a mente se agitar, volta a atenção ao corpo. E respira. E agora que já foi o suficiente, você pode ficar de costas para o seu destino, você volta novamente. E percebe que o seu destino também é formado de muitas pessoas. Mas agora você olha para frente, para esse seu bloqueio, essa sua dificuldade. E há uma parte sua que quer excluir, quer eliminar isso. Você diz internamente: não, isso não. Você não. E começa a exagerar nesse seu olhar, nessa sua dificuldade. Começa a dizer não. Excluir, rejeitar, eliminar isso. Sem você, a minha vida estaria bem melhor. Não. Você não. Tantas pessoas e logo eu tenho que conviver com isso. Não. E exagera. E vá percebendo a sua vibração, o seu corpo. E se para alguém a mente se agitar, volta a atenção ao corpo. Não. Você não. E você joga, seja lá algum sentimento ou alguma paralisia, você exagera nisso. O seu corpo exagera. Não. Isso não. E agora que já foi o suficiente, você vai caminhar e ocupar o lugar desse bloqueio. Então você vai dar alguns passos. E o bloqueio fica de frente para você agora. Então o bloqueio está te olhando agora. Fecha os olhos. E começa a se sintonizar com o bloqueio, com a energia, com as informações dessa dificuldade. Vai percebendo. Permita que compreensões além da mente te acesse. Você agora é o bloqueio, você entra no bloqueio. Eu vou dizer frases como se fosse você e você recebe como se fosse o bloqueio. Não. Você não. Isso não. Você é um atraso de vida para mim. Sem você, minha vida estaria bem melhor. Não. Respire e se conecta com o seu corpo. O seu corpo quer se contrair, se fechar ou quer se expandir? Como é que é para suas mãos, para os seus ombros? Não. Você não. E como que é para você, bloqueio, perceber que tem alguém apontando o dedo para você, querendo te eliminar, te excluir? Não. E agora que para alguns deu para perceber, você vai caminhar novamente, vai ocupar o seu lugar agora. Então você dá alguns passos e agora você fica de novo de frente para o bloqueio. Fecha os olhos novamente e agora você é você. Percebendo que seu destino está atrás de você. Esse bloqueio tem sentido e está apontando para algo excluído no seu sistema. E você olha para um segundo ponto lá atrás, que são pessoas ou situações excluídas.
Esse bloqueio aponta para a causa. Você diz para essa causa: sinto muito. Eu não tinha ideia o quanto eu te excluía. E perceba que são pessoas e situações excluídas. Quem sabe, por gerações. Você olha lá atrás para a causa e diz: sinto muito. Só agora começo a te ver. Eu era outra. Eu era outro. Eu vejo a sua dor. Permita que compreensões além da mente acessem vocês. Sim, eu vou convidar vocês para se abaixarem, para quem quiser, ou sentarem na cadeira, ou se abaixarem no chão, para perceber como que é ficar pequeno diante do que veio antes. Feche os olhos, inclina o queixo no coração. É como se o seu coração, a sua alma se abrisse e algo conectasse vocês a essas pessoas ou situações excluídas. Você diz internamente: eu vejo vocês. Vocês fazem parte. Nada foi em vão. A dor não foi em vão, o sofrimento. Obrigado. Gratidão. Para alguns, aos poucos, a meu tempo. Sim. Para outros, mesmo com medo, mesmo sem saber como. Sim. E como é para você perceber que excluindo o bloqueio, você também estava excluindo essas pessoas, situações. Quiçá por gerações. Então você diz: obrigado. Gratidão. Com vocês no meu coração, saberei viver a melhor versão do que vim viver frente a essa dificuldade, esse bloqueio. Obrigado. E como é para você se perceber um grão de areia diante do que veio antes, de milhares de histórias que vieram antes? Sim. Só agora começa a perceber que eu também estou a serviço do nosso sistema. Estou a serviço da vida. Sim. Você pode começar a dar um bom lugar no coração a essas pessoas e situações excluídas. Sim. E respira. Por favor, me veja com bons olhos. Eu só sou o pequeno. Só sou a pequena. Obrigado. Sinto muito. Sim. Perceba se algo quer se fechar ou se abrir, sem querer mudar nada. E aos poucos você pode ir já se levantando, para você novamente ficar de frente ao bloqueio, à dificuldade. Você começa a se perceber no meio do todo. Seu destino atrás, seu bloqueio na frente, a causa atrás do bloqueio. Você diz internamente para o bloqueio: percebe se quer ficar com os olhos fechados ou abertos, mas tenta abrir o seu coração para o bloqueio. Para alguns, sinto muito. Eu não tinha ideia da sua importância na minha vida, da mensagem que você sempre quis me passar. Você é um presente para mim, porque através de você posso entrar em contato com algo excluído em mim, no meu sistema, na nossa vida. Obrigado. Gratidão. Para outros, aos poucos, a meu tempo, sim.
aos poucos começo a me abrir para a riqueza que você sempre quis me mostrar. Obrigado. Para outros, mesmo com medo, mesmo sem saber como. Sim. E respira. E como é para você perceber que o bloqueio não está contra. O bloqueio sempre foi seu aliado e quis te mostrar algo. Sim. Aos poucos começo a me abrir para a riqueza que a vida quer me mostrar. Obrigado. Por último, vamos caminhar e se colocar no lugar do bloqueio de novo. Então, dá uns passos, vocês vão ocupar o lugar do bloqueio. E o bloqueio fica de frente para vocês. Fecha os olhos e se sintoniza com a energia agora, com as informações desse bloqueio. Eu vou falar frases como se fossem vocês. E vocês recebem como se fosse o bloqueio. Obrigado. Gratidão. Eu não tinha ideia da sua importância na minha caminhada, na minha vida. Com você no meu coração, saberei me orientar para o que eu vim viver. Com você no meu coração, começo a me reconciliar com algo excluído em mim, no meu sistema. Sim. Como é para você, bloqueio, perceber que agora tem alguém que te acolhe, ao invés de apontar o dedo. Sim. Na verdade, você nunca foi bloqueio. Sinto muito. Obrigado. E o seu corpo quer se abrir ou se expandir? Sim. E agora você ocupa novamente o seu lugar, você dá alguns passos, e agora você fica de frente para a vida, que é a janela ou uma planta, algo que representa a vida. E olha agora para a sua vida. Sim. Você vai dar um passo na frente e energeticamente você se conecta com o seu lugar, no seu sistema. Então eu vou pedir para fechar os olhos e você vai dar um segundo passo pequeno, mas quando der um passo, energeticamente você se sintoniza com o seu lugar. Eu escolho a vida. Eu deixo o passado no passado e escolho a vida. Para alguns, se sentir vontade de dar mais passos, para alguns, eu deixo os mortos no mundo dos mortos e fico no mundo dos vivos, na vida. Sim. Obrigado. Como que está agora o seu corpo, o seu clima interno, a sua vibração? E não precisa querer mudar nada, apenas se observa. Sim. E aos poucos vamos voltando. Respiração. Tudo bem? O mais importante aqui é para quem conseguiu perceber, né, sentir. Como que eu estava antes? Quando eu fiquei no lugar do bloqueio, no começo, como que estava o meu corpo, se ele se fechou? E agora no final, como que eu estava, né? Quando eu ocupei o lugar do bloqueio na segunda vez, se algo no corpo, o corpo é que manda, né? Não a mente. Amanda, por favor. Ah, não. Foi sem querer? Se alguém... É que eu acabei de ler, abaixa a mão, Amanda. Aí eu fui abaixar, levantei. Desculpa. Então, de vocês aqui, que estão aqui, gostariam de falar algo que percebeu no corpo? Ou
Para quem está por escrito, se quiser colocar algo escrito, o ideal é que vocês pudessem falar, né? Mas se percebeu algo no corpo, se estava que a gente está colocando movimentos. Para quem conseguiu se conectar, isso aqui não é um exercício que acaba agora, isso está reverberando, sabe? Então, Iraci, por gentileza, pode. Professor, para mim foi muito interessante porque na hora do bloqueio meu corpo se fechou completamente e eu senti muita raiva e as minhas mãos se fecharam muito, então era muita raiva. Mas aí o senhor foi conduzindo, conduzindo, e a parte mais interessante que para mim fez muito sentido, eu novamente me conectei com o meu pai, com a exclusão do meu pai, né? Então, todo exercício que eu tenho feito sempre com o senhor, eu me conecto com o meu pai, com a história do meu pai. Então, foi muito interessante por conta do amor interrompido. E aí, quando eu fui voltando e olhei para a vida, é como se eu tivesse assim querendo voar, porque por mais uma vez eu ainda me conecto com essa exclusão do meu pai, por mais que eu pense que eu já estou resolvida, eu ainda continuo vendo meu pai excluído. Então, para mim fez assim muito sentido, só que dessa vez para a vida, assim, feliz, solta e aberta para esse novo. Então, eu fiquei assim muito feliz com esse final. Então, quero te agradecer muito porque trouxe mais uma vez para mim clareza, Ó, gratidão. obrigado. Só comentando, uma das coisas que mais atrapalha o nosso processo de crescimento é querer ser perfeitos. Querer ser perfeito é o que mais atrapalha. Por quê? Porque o que mais faz evoluir é se conectar com a verdade do momento. Então, se agora eu estou com raiva no dia a dia, eu parar e me observar. E aí a gente vai aprendendo com exercícios a ver a causa, o que está por trás. Mas isso, sabe? Então, nunca se fechar. Ah, agora eu já estou resolvido com meu pai, na minha mãe. Não, a gente é um mundo. E essa questão de pai e mãe é uma questão muito importante, mas tem muitas outras questões, você tem muitos campos, sabe? Então, focar a pergunta da colega é focar no sintoma, o que eu estou percebendo, e não na causa, né? Não interessa qual que é a causa, tá? Obrigado, viu? Teve uma colega que falou assim, ó, no momento de caminhar para a vida, meu corpo puxou para trás. Algumas hipóteses, né? É, não somos nós que resolvemos algo. A gente vai se alinhando nesse fluxo do vil da vida e aos poucos a gente vai se integrando, né? Então, por exemplo, se eu estou aqui e eu quero ir para a vida, mas eu não tenho que dar 4 passos, eu tenho que estar nesse primeiro passo. Aí o corpo vai puxar para trás. Esse campo que eu falei que a gente consegue ler, a gente conseguiu, né? O corpo consegue ler, tá? Então, se eu estou muito lá na frente, não é para eu estar lá na frente, é para eu estar aqui sintonizado, tá? E então isso é uma possibilidade, né? Deus está querendo me puxar aonde eu ainda não estou pronto para ir. Ou a vida falando, olha, é aqui esse seu lugar, é no mundo dos mortos. E todos nós estamos com o pezinho ali. A gente não tem ideia do que é isso. Mas é que a gente não consegue enxergar, eu só consigo enxergar o que pesa, o sintoma, tá? Mas é ir lendo essas dinâmicas, tá bom? Então, obrigado, viu, pela colega aqui, por compartilhar e ficar nesse lugar, tá? Isso aqui vai ficar gravado lá no YouTube, Constela SJC, tem outros exercícios, a gente está construindo sites e tal, então é interessante depois vocês ir acompanhando para quem quiser, tá bom? Teve uma outra colega que falou assim, ó, quando eu tomei o meu lugar, agora no final senti algo forte me puxando para cima, né? É como se eu estivesse ficando alta. Então, o mais importante é a sua vibração interna, né? Porque se eu for interpretar aqui, é coisa da minha cabeça, né? Então, é importante como você está, se você está se sentindo ancorada, conectada. E isso, esse exercício que a gente fez, esse movimento, não é para ter final feliz. De repente, no final, eu ainda estava tenso. Ótimo. Por quê? Porque eu coloquei em movimento algo que estava congelado, parado, eu estou colocando em movimento. E assim a gente vai movimentando, vai chegando mais perto da verdade, assim, da causa, do que é, né? Tá bom? Eu precisava saber se ela estava olhando para cima ou só puxando, mas enfim,
tá? Porque tudo tem um significado na área da constelação e etc, tá bom? Ah, tá. O mais importante é se você estava conectado, né? Tá. Que mais? Tem algumas perguntas aqui, né? E depois a gente pode partir para o final e só explicar como funciona a parte prática. Uma colega aqui comentou daquela dinâmica que eu falei. Então, tem o pai e aqui tem um grande amor. E ela está vinculada a esse grande amor. Então, de repente, algo não flui na relação dela com a mãe, está ligado a essa dinâmica. Ela vê essa dinâmica, reconcilia, parece que algo se solta. E ela começa a ter uma relação com a mãe de outra forma, né? Então, todos nós estamos fora do lugar, né? E aí, conforme a gente vai lendo essas questões, a vida vai fluindo de outra forma. Obrigado, viu, pelo exemplo. Isso é muito comum, os homens, as mulheres, né? Sucessão de briga entre filhos e pais sobreviventes. Pais sobreviventes? Como conduzir? Na verdade, essa condução, se eu entendi, como que a gente vai trabalhar isso? Eu já vou explicar, que é a pergunta da colega Amanda, né? Como seria aplicado alienação parental. No caso da alienação parental, na verdade, isso é tema de uma palestra inteira, né? Primeira pergunta, é alienação parental mesmo ou não? Então, por exemplo, você tem casos em que se jura, o pai jurava no processo de pé junto que era alienação parental. Aí o juiz ia ouvir a mãe e fala, não é caso de alienação, eu não alieno, imagina, eu incentivo. Aí ouve o filho adolescente, não, minha mãe não fala nada, é que eu não quero ver meu pai mesmo. E aí, tocando isso na audiência, etc., né, tem oficinas de constelação e eles aceitaram ir para a constelação. O que aconteceu? Na constelação apareceu as dinâmicas ocultas. Estava o pai, a mãe, a filha, né, o filho, né, e um aborto. E esse filho estava vinculado ao aborto. Lembra do pensamento mágico, das dinâmicas? Antes eu do que você, tem uma dinâmica que é eu sigo você. E aí, conforme rolava a constelação, quem representava o aborto andava assim, e essa filha viva andava do mesmo jeito. Todo o movimento do aborto ela seguia, sabe? O que aconteceu? Na alma dela, no inconsciente, a dinâmica era a seguinte: querida irmãzinha, você não nasceu e não pôde ver o papai. Então, como você, eu também não posso ver o papai. Sabe? Parece algo simples, mas é algo tão profundo. E algo se dissolveu. Depois de um tempo, os advogados ligaram lá para o juiz e aí falaram, olha, as coisas estão fluindo de outra forma. Ele está visitando, ela está visitando, sabe? Mas isso não é mágica, pelo amor de Deus. Isso aqui não é milagre. Isso são movimentos, tá? Que vão acontecendo e eles vão se trabalhando, porque tem outras dinâmicas por trás, tá bom? E por aí vai. Pai sobrevivente brigando com as filhas na sucessão. Ah, tá. Caso de sucessão, vocês vão lá no Constela SJC no YouTube, vai ter uma palestra só de sucessão. Vai na playlist, que tem umas aulas, vai ter uma aula só de sucessão. Como regra, que eu falei, isso aqui não é bula, não é receita, mas cada caso é um caso. Mas como regra, na sucessão, os filhos que estão brigando, eu nem vou falar do pai, vários filhos que estão brigando, na verdade, estão brigando pelo coração do falecido. É uma briga do coração. Está todo mundo fora de ordem. Lembra que eu falei do caçula que manda em todo mundo, etc? Está todo mundo fora de ordem, essa briga, tá bom? Então, a briga ali, e a gente tem muitos casos bem-sucedidos na área de sucessão, em que as pessoas... O que a gente quer fazer aqui não é salvar ninguém, não é ter acordo, é ampliar a consciência das pessoas, que as pessoas possam ter outra perspectiva, o que está atrás dos conflitos. E quem está aberto, vai. Quem não está aberto, a gente não tem nem que oferecer, né? E a gente vai aprendendo isso, né? Tá? Se o pai está brigando com os filhos, provavelmente o pai está fora do lugar, os filhos estão fora do lugar, cada dinâmica é uma, tá? Mas, em princípio, tem algo fora do lugar. Por exemplo, eu tenho até medo de ficar falando, que é muita informação assim, e é vivencial isso, mas os pais são os grandes, os filhos é pequeno.
os filhos já receberam a vida, já receberam tudo. Então, é como se no sistema não tem esse direito de eu querer ficar exigindo. Não, meu pai ralou, ele tem 10 apartamentos, mas é dele. Não sou eu que estou. Então, os filhos também estão fora do lugar, mas eu não vou nem entrar nesse assunto porque é mais complexo que isso, tá bom? Mas só para ficar com isso aqui. Eu acho que está na hora, né? É isso? São quase 9 horas. Eu vou tentar em 5 minutos, só bem rápido, né? Como que a gente trabalha, tá? Primeiro, é questão de fazer uma constelação. Então, por exemplo, eu estou no meu escritório e aí tem uma oficina de constelação lá no fórum, ou eu faço um convênio com alguém, e aí a consteladora é a pessoa preparada que vai ler esse campo, esse invisível. Então, de repente, pode fazer com pessoas. Eu estou aqui, e aí eu escolho alguém para ser o problema, para ser eu, meu pai, sabe? E aí a coisa começa a desenvolver. Pode ser com bonecos individual e por aí vai, tá bom? Segunda hipótese, trabalhar com a postura sistêmica, que a gente já falou um pouco. Eu estou no meu escritório, no meu gabinete. E aí eu consigo fazer uma orientação, né, a respeito dessas dinâmicas ocultas, tá? Terceiro, conforme eu vou aprendendo, a forma de eu fazer a petição inicial, de eu conduzir o processo é totalmente diferente. Ou eu vou conduzir para a guerra, ou eu vou conduzir para ampliar a consciência das pessoas. A forma de eu me portar, se eu estou no lado direito ou esquerdo do cliente, numa sala de audiência, já traz repercussão. Então, você tem a forma com que eu atendo, né? Você tem vários jeitos de a gente trabalhar isso, tá? Mas é o que eu falei, a gente vai aplicando na gente, né? Vai participando de seminários, vai fazendo cursos, e aí isso vai ser natural, começa a ser natural. Mas é incrível como a gente percebe a força. Nós tivemos a semana passada uma audiência de drogas, né? Uma audiência coletiva. É diferente, assim, quando você está no seu lugar, os advogados, né? O pessoal ali do cartório, e a gente percebe a força, como eles ficam mais abertos, porque a gente está respeitando, né? Eu já consigo enxergar que atrás dele tem pessoas vinculadas às drogas que foram excluídos, consigo respeitar o destino dele. É incrível. Aí eu não quero salvar ninguém, e aí algo se abre. Tá? Se eu tenho algum curso aqui, eu tenho um curso. Na verdade, a nossa ideia aqui é montar os cursos gratuitos, sabe? Nessa área. Você falou direito sistêmico, eu aplico muito até, eu não falo nem direito sistêmico, porque é essa sabedoria para aplicar no dia a dia, não só no direito, né? Nessa postura sistêmica, aí tem movimentos essenciais. Eu vou fazer o seguinte, vocês me sigam lá no Instagram, para quem tiver alguma questão assim, Constela SJC e o meu particular lá no Constela SJC vocês vão achar, tá bom? É isso. Deixa eu ver se tem mais Doutor perguntas. Fábio, sem palavras para agradecer sua disponibilidade, seu conteúdo, sua vivência. Estamos aqui todas extasiadas. Tenho certeza disso. O doutor está vendo os comentários aqui no chat, um atrás do outro, parabenizando. Muito obrigado. Eu deixo o meu abraço fraterno em nome da nossa presidente, doutora Andréa Tartucci. Muito, muito obrigada. E eu gostaria de agradecer a presença de todos e todas que participaram desse webinar, essa mesa maravilhosa. Muito obrigada. E está convidado para uma próxima palestra, porque o tema é gigantesco. Já fica o nosso convite para conhecer, voltar a casa, né, andreense, quem sabe presencialmente num futuro próximo, se Deus quiser, mas já deixo aqui meu convite para um próximo webinar ou presencial para o doutor. Muito obrigada, viu? Não, eu que agradeço a todos vocês, a OAB, que vem prestando um serviço incrível em várias áreas, né? E as instituições, os diversos saberes, os colegas que estão aqui e os que vão chegar a assistir ainda essa palestra, que já estão conectados com a gente aqui de alguma forma, tá bom? Então, obrigado. Agradecer também muito as pessoas do Polirradiador, né? Pessoas da educação, saúde, assistência, consteladores, segurança, tem muitas pessoas envolvidas e não sou eu, né? Somos nós. Então, gratidão. Sensacional.
Gratidão. Lembrando que essa palestra vai ficar salva no Facebook e em breve vai estar disponível no canal do YouTube da OAB Santo André. Sigam as nossas redes sociais. Eu dou por encerrado o evento de hoje. A 38ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil de Santo André agradece a presença de todos e todas. Muito obrigada e desejo uma ótima noite. Obrigada. Obrigado, viu? Até mais. Boa noite a todos.